Jornal Taperá, estamos aqui para mais uma entrevista de segunda-feira que trazemos aqui no Jornal do Meio-Dia. A gente agradece a gentileza, o carinho e a atenção do secretário José Carlos Grigoletto, que aceitou vir aqui para falarmos um pouco sobre o Conselho Tutelar. José Carlos Grigoletto, antes da gente entrar especificamente na eleição do Conselho Tutelar, eu gostaria que você me falasse o seguinte: você iniciou a administração do governo Geraldo Garcia como secretário municipal da Educação, e a gente sabe que educação é a melhor política social que se tem em qualquer lugar do planeta. E hoje você está na Secretaria da Ação Social, que lida com inúmeros problemas sociais muito graves. Como que é para o ser humano, José Carlos Grigoletto, se deparar, conviver diariamente com tantos problemas sociais que atingem a nossa população? Muito bem. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, Nelson? E é um prazer estar aqui com você. Durante 2 anos nós ficamos na Secretaria de Educação. Fizemos um bom trabalho, com certeza. Inclusive vai ter o desfile agora, dia sábado, né, de 7 de setembro, que é um desfile cívico bacana. Nós, enquanto Secretaria de Ação Social, hoje eu consigo até entender melhor a importância da educação, porque a interface que existe entre a ação social e a educação é muito forte. A maioria dos nossos usuários que estão nos CRAS, nos equipamentos, nós temos 4 CRAS: Nações, Saltense, Santa Cruz e Independência, com um braço, uma extensão no Salto de São José, que é a Independência que responde. A maioria dos nossos usuários, as crianças que lá estão, são alunos da Secretaria de Educação. Que bacana. E os problemas são muito comuns, alguns CRAS com características específicas, obviamente, respeitando aí as características de cada região, mas basicamente o CRAS trabalha de forma preventiva. O CREA já trabalha com usuários, com cidadãos com algum direito violado. Já o CRAS trabalha sempre preventivo. Muito bem. O ser humano Grigoletto, as minhas origens me permitem, falar que muita coisa que eu passei na minha infância, muita coisa que eu passei na minha juventude, eu sinto hoje também nessa juventude, nessa infância que nós trabalhamos. E o nosso objetivo é sempre agregar valor nas pessoas. Então, os grupos de convivência do CRAS, os grupos, as oficinas com idosos, as oficinas com pessoas da região que é mais vulnerável da cidade, região de Santa Cruz, região do União, são regiões onde nós temos um número significativo de usuários e de famílias referenciadas no CRAS. Muito bem. Quando nós falamos em conselho tutelar, não tem como separar da ação social. O conselho tutelar é um conselho que, assim como outros conselhos da mulher, do idoso, da juventude, do deficiente, ele tem um papel fundamental na sociedade. O conselho tutelar, basicamente, tem como objetivo primar e orientar a sociedade para que os direitos das crianças sejam atendidos. Seguindo sempre o ECA, ok? Nós vamos abordar a questão do conselho tutelar. Mas eu queria saber especificamente o seguinte: o ser humano José Carlos Grigoletto, hoje secretário da Ação Social, você sofre mais ao ver tantas demandas sociais da comunidade saltense? Sofre no sentido assim, de se deparar com tantos problemas? Você está falando de ser humano, é óbvio, né? Que nós, enquanto estamos secretário, né? É óbvio que toda vez que nos deparamos com algum direito violado, nós ficamos normalmente muito preocupados. E obviamente que a nossa equipe técnica, assistente social, os psicólogos, a equipe da secretaria, nós fazemos de tudo para que esse sofrimento seja cada vez menor. A questão econômica, a questão da empregabilidade tem influenciado bastante. E nós estamos trabalhando para que o sofrimento, para que os direitos das pessoas sejam atendidos. E o ser humano Grigoletto não se separa, não tem como separar do profissional.
Aliás, primeiro vem o pessoal, vem o humano, depois vem o profissional. Eu trabalhei durante 42 anos com recursos humanos, sempre lidando com gente, sempre lidando com pessoas, sempre lidando com problemas e sempre tentando ajudar as pessoas a enfrentar esses problemas. Necessariamente nem sempre resolvendo, mas tentando dar caminho para que as pessoas tenham uma vida melhor. Nessa questão de vida melhor, Grigoletto, ainda vou continuar na linha pessoal. O secretário da Educação, ele coordena uma equipe que ajuda a transformar a vida através da educação. Ao oferecer um ensino de qualidade para o aluno, para o ser humano carente, você está ajudando ele a melhorar de vida. Já o secretário da Ação Social, com a sua equipe, quase sempre, se eu tiver errado me corrija, quase sempre ele atua para amenizar o problema que já está instalado, para diminuir as consequências de uma situação que já está instalada. O que dá mais prazer hoje para você? O que é mais prazeroso? Você transformar vida, ajudar a transformar vida pela educação ou ajudar a amenizar os problemas que chegam na Secretaria da Ação Social? Eu acho, na verdade, Nelson, que as atuações se completam. Por que se completam? O CRAS trabalha preventivamente. Então, os grupos de convivência, onde, por exemplo, a saúde é uma parceira importante. Nos CRAS, nós trabalhamos a questão da prevenção da gravidez, a prevenção da infecção sexualmente transmissível. Nós estamos trabalhando agora na questão do suicídio, a questão da depressão, a questão da tristeza. Olha que interessante, você trabalha a parte formal, que é a educação, que é um papel fundamental, onde lá estive, na formação, na alfabetização, dando conhecimento. O CRAS, o serviço social, complementa, trabalhando o quê? Trabalhando sentimentos, trabalhando a parte mais pessoal, não necessariamente a formação. E um detalhe, a interface da ação social vai muito com as famílias. Então, o carro-chefe da ação social é o PAIF, é o Programa de Atendimento à Família. E nós acreditamos que a base sendo a família, se nós atuarmos na convivência, na integração, na interação entre as famílias, tentando dar dignidade para ela, a sociedade vai ser melhor e a criança vai melhor na escola. Sim. As coisas se relacionam. Então, uma criança que tem seu direito violado, por exemplo, se ela é violentada, vai interferir lá na escola, no aprendizado. Sim. Né? Então, é por isso que eu falei que a educação e a ação social, elas se completam, imagina, se completam. Isso agora, estando na Secretaria de Ação Social, percebo isso com muito mais clareza, da importância do papel da educação, fazendo a interface com a questão de formação emocional, formação social. Quando você falou de instaurado uma situação problemática, normalmente isso acontece no CREAS. O CREAS tem um papel diferente do CRAS. O CRAS trabalha mais a questão familiar, mais a questão preventiva, e o CREAS, sim, é um órgão da Secretaria de Ação Social que trabalha já com pessoas, com crianças, jovens, adultos, idosos, com algum direito violado. Por exemplo, medida socioeducativa. Os jovens, os adolescentes infratores, o judiciário encaminha para o CREAS, para a nossa equipe, para que lá recebam um tratamento socioeducativo. Por exemplo, estão fazendo agora curso de fotografia. Nós vamos começar agora, daqui a 2 meses, um curso de grafitagem. Na sequência, terão um curso de panificação. Então, nós estamos trabalhando essas pessoas que eventualmente tenham cometido algum ato infracional e nós vamos trabalhar para que voltem à sociedade de forma mais tranquila e produtiva, óbvio. Né? Maravilha. A educação pública municipal de Salto sempre foi muito bem avaliada por órgãos, por institutos estaduais e nacionais. Recentemente, um instituto diz que Salto tem aí uma das 100 melhores educação do Brasil. A política, a ação social do município é tão organizada quanto ou ainda falta funcionários, equipamentos para que chegue num nível de excelência
da qualidade do serviço prestado, tanto quanto tem a educação? Então, enquanto estrutura, a ação social está muito bem estruturada. Todas as regiões da cidade estão atendidas pelos CRAS e CREAS. Óbvio, se eu disser aqui, depois de 42 anos trabalhando em recursos humanos, dizer que não possa ser melhorado, seria deviando da minha parte, né? Estamos sim trabalhando, esse ano nós fizemos muito isso, capacitando melhor os nossos técnicos. Por exemplo, essa semana agora próxima, um grupo de psicólogos nosso vai fazer um processo de capacitação para atuar junto ao PAIF. Semana passada nós fizemos um encontro com os nossos psicólogos para discutir os problemas que eles no dia a dia enfrentam, inclusive pensando neles, trabalho preventivo para eles, porque eles são gente, são pessoas, né? Então, enquanto estrutura, temos ótimos técnicos, temos ótimos equipamentos, são muito bem estruturados, e obviamente que a cidade está crescendo. No plano diretor, nós já contemplamos nos próximos 10 anos a ampliação de um CRAS na região noroeste, na região do Marília. Quer dizer, então nós temos, na verdade, hoje a estrutura é boa e adequada, mas no plano diretor, nos próximos 10 anos, já estão prevendo que nós vamos ter demandas, nós vamos ter que atender. Sim. Basicamente é isso. Maravilha. Trazendo agora a conversa para a questão do Conselho Tutelar, eu primeiro gostaria que você me falasse uma seguinte coisa, José, por gentileza. Até alguns anos atrás, isso eu como jornalista eu tenho percebido isso, a gente tinha uma maior facilidade de acesso ao Conselho Tutelar, a gente tinha mais informações, mais divulgações desse importante órgão público. A pergunta é impressão minha do jornalista e é uma impressão errada minha dizer que o Conselho Tutelar hoje está escondido na cidade? Escondido assim, ele faz o seu papel, a sua obrigação, cumpre com as suas obrigações legais, mas a gente hoje pouco ouve falar do Conselho Tutelar. Bom, eu tenho impressão que é impressão sua, né? Sim. Mas enfim, vamos lá. Até 1990, quem fazia o trabalho do Conselho Tutelar era o Juizado de Menores. A partir de 90 foi criado o Conselho Tutelar, que era 3 anos, e em 2012 mudou para 4 anos, e sempre acompanhando o Conselho Tutelar, a base deles é o ECA. O ECA também sofreu alterações, inclusive recentemente. Qual é o grande cuidado que o Conselho Tutelar tem? É a questão do sigilo. Sim. O ECA exige isso, né? Não é questão de querer ou não, é uma exigência legal. Agora, você falou em escondido, né? Na verdade, o Conselho Tutelar... Esse escondido é bem entre aspas. Mas eu vou aproveitar, eu achei interessante, você está me dando uma oportunidade legal. O Conselho Tutelar, quando nós assumimos, ele estava lá nas margens do rio Jundiaí. Um local digno, claro, mas realmente fora um pouco do centro, das facilidades de acesso, coisa do tipo. Aí nós, quando saímos do prédio onde nós ficávamos na educação e fomos lá para o SEC, aquele prédio onde a educação funcionava, nós trouxemos o Conselho Tutelar para lá. E já temos depoimento de conselhos tutelares de outros municípios que poucas cidades têm uma estrutura física melhor que a nossa. Muito bem. A estrutura humana, que é os 5 conselheiros que nós temos atuando na cidade, além dos suplentes, né? Esses 5 conselheiros, eles têm estilos diferentes, formas de atuar diferentes, porém a legislação é a mesma. E é um braço do Ministério Público. Então, o Conselho Tutelar não pode e não deve, né, fazer qualquer tipo de divulgação ou propaganda ou comentários alusivos à rotina deles, porque basicamente o Conselho Tutelar trabalha com violação de direitos de crianças e adolescentes. Agora, o jornalista Nelson Lisboa, é óbvio que se você for no Conselho Tutelar, lá tem 5 conselheiros hoje, cujo mandato vai terminar agora dia 9 de janeiro, dia 10 assume um novo grupo, você vai ser bem recebido, tenho convicção disso, tenho certeza. Eu tenho feito reuniões periódicas com eles, fazem um trabalho muito sério, muito dedicado e faz uma interface muito forte com a doutora Alessandra, que é a nossa promotora da Vara da Infância e da Juventude. Grigoletto, quais são as principais demandas hoje atendidas no Conselho Tutelar? E como que
essas demandas chegam a eles? É através da escola, é através da polícia ou é através da própria comunidade? Do que você imaginar em termos de canais, né? Nós temos a polícia, claro, toda vez que ela se depara, a guarda municipal, se depara com alguma situação onde há indícios, necessariamente às vezes, nem sempre há evidência, mas há indícios de qualquer tipo de violação de criança ou adolescente, chega para o Conselho Tutelar. Nós temos a questão da escola, você citou. A educação, os professores têm um papel importantíssimo aí, porque no dia a dia, na convivência, o inspetor de aluno, a ADI pode, como ela lida com criança o tempo todo, ela está atenta, conhece, passa a conhecer, cria uma afinidade com as crianças. Toda vez que ela sentir que pode ter algum sintoma, algum indício de que haja alguma violência, isso já é uma orientação. A educação faz muito bem isso. É reportado para o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar tem a obrigação de averiguar. Necessariamente não tem. Tem a questão também de denúncias que chegam na própria secretaria. É comum, não só contra crianças, idosos, né? Temos a questão dos acumuladores, que aconteceu recentemente. Então, essas situações todas, juntam-se esses canais de informação e vai para o Conselho. E o Conselho tem, sim, pelo que a gente tem acompanhado de próximo, né? Tem feito um trabalho bacana e a maioria das vezes tem que reportar ao Ministério Público. Qualquer tipo de violação, seja doméstica, seja sexual, que infelizmente também temos, né? Seja com pais, seja com parentes próximos ou com vizinhos, que normalmente as violências acontecem, infelizmente, nesse meio mais próximo daquilo. Dificilmente uma violência vem de alguém distante da família. Normalmente é próximo. E o Conselho Tutelar tem que atuar nessa questão, sempre tendo como base o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E engana-se o jovem, o adolescente, que acha que o Conselho Tutelar é só para defender. O Conselho Tutelar também monitora aquele jovem que comete algum tipo de infração baseada no ECA. Dentre elas, a questão do tráfico de drogas, da violência. Esse problema do menor trabalhando no tráfico de droga é algo que preocupa dentro da cidade de Salto? Com certeza. Toda violação, isso é uma violação de direito, né? Porque quando eu trabalho para alguém, presto algum serviço para alguém e não tenho os meus direitos preservados, por exemplo, ter um registro para poder prestar um serviço, né? Poder trabalhar até a questão da maioridade, se é um adolescente, ele só pode trabalhar como aprendiz ou como estagiário. E no meio ilícito, então, é muito pior, né? É uma preocupação constante. Agora, o Conselho Tutelar não é polícia, não tem poder de polícia, né? Então, o Conselho Tutelar é tentar sempre garantir que o direito da criança e do adolescente seja garantido. Agora, também um dos papéis do Conselho Tutelar, por exemplo, é orientar pais, orientar a família, de como conduzir algumas situações onde envolve a criança. O Conselho Tutelar pode, por exemplo, exigir e pedir que a criança, caso ela não tenha, por exemplo, um registro de nascimento, que é um direito também, o Conselho Tutelar pode fazer isso. O Conselho Tutelar pode e deve levar as demandas todas que são observadas na sociedade para o Ministério Público e, consequentemente, para o juizado. Nós temos a vara da infância e da juventude. Então, esse contexto todo é muito trabalho. Imagina. Pode ter certeza disso. Quando que vai ser a eleição dos novos conselheiros e quantas pessoas estão concorrendo a essas 5 vagas que o senhor falou? São 5 vagas, isso também está no estatuto, né? Que reza, que norteia os conselhos tutelares. Então são 5 vagas, são 23 candidatos pré-selecionados. Esses candidatos, obviamente, tivemos outros candidatos, não foram só os 23. Porém, tem que ter uma comissão, que é do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que é o órgão responsável em organizar e fazer a eleição e apuração do Conselho Tutelar. O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, com o apoio da Prefeitura, com o apoio da Secretaria, montou um processo com edital, abertura de candidatos. Foi feito algumas
restrições, alguns candidatos não foram indicados por motivos diversos, né? Porque tem todo um regramento para você não pode ser parente, por exemplo, de primeiro grau, de um outro conselheiro, você não pode ser parente do Ministério Público, você não pode ser parente de um funcionário público de primeiro escalão. Então tem uma série tem que ter 21 anos no mínimo, tem que morar na cidade, né? Então tudo isso, e você tem que ter um comportamento historicamente ilibado, você não pode ter passagem pela polícia, você não pode ter condenação por crimes, então tem uma série de limitações, né? E tem que ter alguma experiência com criança, esse é um detalhe importante. Então 23 candidatos, esses 23 candidatos vão concorrer à eleição dia 6 de outubro, é o primeiro domingo de outubro, isso também é dia 6 por acaso, né? Mas é o primeiro domingo do mês de outubro, está na lei também. Recentemente, 15 dias atrás, a doutora Alessandra, a nossa promotora, reuniu todos os candidatos para fazer o quê? Para fazer um trabalho orientativo de tudo que eles podem e não podem fazer. Existem regras. Facebook, rede social, pode usar? Pode, não tem problema nenhum. Posso fazer santinho? Não pode, é proibido. E no dia da eleição, vai ter lá uma relação com os candidatos, vão ser 9 salas, vai ser lá na Escola Leonor Fernandes da Silva, e nós teremos lá uma estrutura disponível junto com a Judiciário e o Ministério Público, para que tenhamos o pleito e no mesmo dia é feito já a apuração. Já sai o resultado dos 5 mais votados. Quantos inscritos foram feitos? Nós tivemos procura em torno de 35 candidatos, né? Alguns já de imediato nós já fomos eliminando por questão da legislação, né? E tivemos 5 recursos após o pleito da escolha, né, dos candidatos. 3 foram deferidos, foi aceito, e 2, está claro isso, né? Não tinha como fazer parte da eleição. Quem que pode votar no dia 6 e por que o cidadão deve ir votar no dia 6? Então vamos lá. Não é obrigatório o voto, né? Diferente da eleição majoritária, né? Quem pode votar? Todo eleitor que esteja em dia com a Justiça Eleitoral. Não está com saldo. Então qualquer eleitor que esteja na zona referente a saldo e nas sessões, vai ter lá no dia da eleição, o cartório eleitoral vai nos fornecer, né, uma relação de todos os eleitores da cidade. Leva o título do eleitor e um documento com foto, vai no dia lá das 8 às 17 horas e pode votar. Essa é a regra básica, né? Das 8 às 17, no único local, Leonor Fernandes da Silva, ali perto da... Essa escola foi escolhida pela localização, perto da rodoviária. Muita gente pode usar o ônibus, então facilita muito o acesso. E é uma escola ampla, né? Atende bem a gente lá. E por que o cidadão deve votar? O cidadão saltense que tem um título de eleitor, que esteja em dia, por que ele deve votar no dia 6? Apesar de não ser obrigatório, mas acho que é muito importante e necessário que o cidadão vá lá e escolha o seu representante para cuidar das crianças da nossa cidade. Se é um conselho, ele é autônomo, o conselho tutelar, ele é independente, mas ele é essencial para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes da nossa cidade. Se eu, como cidadão, quero que as crianças da nossa cidade tenham seus direitos preservados, tenhamos direito a acesso à educação, à saúde, à assistência, ao trabalho. Então, se nós defendemos essa causa, então é muito importante, muito interessante que o cidadão vá lá no dia 6 e faça seu voto. Grigoleto, você estava me falando que o cidadão saltense que esteja em dia com a Justiça Eleitoral aqui da cidade de Salto pode votar no dia 6, das 8 às 5 da tarde, na Escola Leonor Fernandes da Silva, e escolher o seu conselheiro tutelar. Falando em eleitor, a gente tem aí até o final desse ano, para todos os mais de 80 mil eleitores saltenses,
fazerem o seu cadastramento biométrico, que inclusive o jornalista aqui não fez ainda. O cidadão saltense que ainda não fez o cadastramento biométrico, ele tem que fazer o cadastro, se cadastrar, agendar a data via o site do Tribunal Regional Eleitoral, ou ele pode procurar os CRAS da cidade de Salto para tentar fazer o seu cadastramento biométrico? Vamos lá. O cadastro biométrico pode ser feito no cartório eleitoral, que é perto do teatro, né, na Rua Rio Branco. Porém, o que o município está fazendo em conjunto com a Justiça Eleitoral? Nós já fizemos uma ação importante no Santa Cruz, que foi lá na Defesa Civil, com um período fazendo cadastramento lá. O CRAS, por natureza, ele não tem autonomia para fazer isso, porque é um serviço da Justiça Eleitoral. O que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um trabalho em conjunto com a Justiça Eleitoral. Hoje está sendo feito cadastro biométrico no CRAS Saltense. Já faz um mês que isso está acontecendo, para facilitar a vida do pessoal que é da região noroeste. Muito bem. Mas pode também lá no cartório eleitoral, não tem problema nenhum. E a partir de segunda-feira, dia 9, nós começaremos a fazer o cadastro biométrico, atualização, né? E detalhe, quem não fizer não vai poder votar na outra eleição, isso é importante. Vai ser no CRAS, lá no Jardim das Nações. Então, olha só que interessante, né? Região noroeste sendo feito lá no CRAS Saltense. Região lá do Santa Cruz, densidade alta de moradores, né? Foi feito lá na Defesa Civil. Agora nós vamos fazer no Jardim das Nações. Então vai ter lá um pessoal do cartório eleitoral que vai estar fazendo o cadastro biométrico. E aliás, eu vou aproveitar isso que eu vou fazer já agora lá no Nações, semana que vem. Vamos nós dois, vamos marcar o horário e vamos junto, porque eu também não fiz e é importante, senão você não vota. Necessário, quero votar. Você não vota na eleição do ano que vem. José Carlos, para a gente encerrar, eu gostaria que você me falasse o seguinte, trazendo novamente a questão para o lado do ser humano. Você é um cara emotivo, me desculpa a intimidade. Você é um ser humano emotivo, um ser humano que vibra com as coisas. Dizem que ser secretário municipal é uma tarefa muito ingrata, mas ser um secretário, igual o senhor foi na educação e que agora está na área da ação social, dá satisfação para o saltense, para o ser humano, contribuindo com a cidade onde ele mora? Para a gente encerrar. Eu tenho convicção de que ser secretário, estar secretário nessa cidade é gratificante. É desafiador, não é ingrato, pelo contrário. E um detalhe, né? Tudo é aprendizado. Eu, como trabalhei muitos anos em recursos humanos, tem umas coisas que eu aprendi que não abro mão. Na dificuldade que você cresce. Na facilidade você não cresce, não te agrega valor. Então, quanto mais situações nós vivenciarmos com a minha equipe, com moradores de situação em rua, com crianças, com problemas de violência, com os nossos acumuladores, com todos os problemas que nós temos no dia a dia, nós temos oportunidade com isso de poder estar ajudando, de poder estar dando nossa contribuição como ser humano e como secretário, junto com e detalhe, nós trabalhamos em rede. A prefeitura tem uma estrutura que caminha paralelo com a ação social, educação, a saúde, desenvolvimento econômico, habitação. Então é esse conjunto de secretarias e de pessoas que fazem com que a ação social possa funcionar melhor e fazer diferença na nossa cidade. Qual foi o pedido que o Geraldo Garcia fez para você quando você saiu da educação e foi para a ação social? Vamos lá. A primeira coisa é o estilo Grigoletto de humanizar. O estilo Grigoletto é um estilo de RH, mas um estilo que tem que dar resultado, tem que dar entrega, tem que ter eficiência. O serviço público tem que ser eficiente e o prefeito não abre mão disso. Temos que mostrar eficácia, justificar o imposto que o cidadão paga, né? Outra coisa importante que o Geraldo, o prefeito, nos passou, que nós estamos trabalhando muito, é a questão de melhorar e aprimorar o conceito de doação na cidade. O saltense, ele é acolhedor, mas às vezes falta alguma informação, e é isso que nós estamos tentando suprir. A questão, por exemplo, de melhorar as doações do Leão Amigo, do Imposto de Renda,
Isso é uma das missões que nós recebemos. Então nós já tivemos recentemente no Rotary, estivemos na Associação Comercial, estivemos na CISA, estivemos na Associação dos Engenheiros. Para quê? Para multiplicar o conceito de que a parte do imposto que o cidadão vai recolher para o governo federal, que é devido, fique na cidade. Hoje o grande doador do imposto de renda, quem que é? A Loja 100. A quem agradecemos muito, porque as organizações, são as 11 organizações da cidade, que recebem esse benefício, sem essa ajuda, com certeza a qualidade não seria a mesma. Outra coisa importante é usar cada vez melhor a estrutura que temos, porque ter uma estrutura boa não significa estar sendo bem usado. Então temos uma estrutura onde nós estamos cada vez mais tentando tornar eficiente e agregar valor nas ações. Eu te dou um exemplo, me permita, Léo. Por favor, fica à vontade. Nós temos oficinas nos CRAS. Uma das oficinas que nós temos é balé. É um negócio gratificante até. Eu vou muito nos CRAS, eu vejo lá os ticos dançando balé. E aí eu surgiu uma ideia, por que não juntar essas crianças num grande encontro e valorizar o trabalho que é feito nos CRAS e mostrar para as famílias, mostrar para a comunidade, para a sociedade, valorizar e despertar a autoestima dessas crianças. Nós fizemos um encontro ontem, quinta-feira, o teatro não tinha lugar para sentar. Se chegasse um grupo de vereadores maior, ou um grupo de autoridades, ou um grupo de pais mesmo, não ia ter que sentar no chão, não tinha lugar. Para nós foi gratificante isso. 115 crianças dançando balé com o seu jeitinho, com a sua forma, e foi emocionante. Então é isso que dá. Então existe uma estrutura, tá bom, balé tem oficina. Agora, o que fazer para que essas oficinas mostrem para que vieram? Outro exemplo, nós estamos valorizando muito a questão dos cantos corais. Nós temos, cada CRAS tem um canto coral, a maioria idosos. Então, os eventos da ação social, eles estão vindo participar. Já estão ensaiando o hino de salto para o próximo evento nosso, que vai ser a conferência agora do Assistência Social, no dia 19 de setembro. Nós estamos construindo o CCI, o Centro de Convivência do Idoso, que até o final do ano, início do ano que vem, nós vamos estar com ele pronto, que vai ser um complexo de atendimento de idoso ali na região do Maria José. Então, essa lição de casa que o prefeito nos passou como gestor da cidade, na verdade, sempre trabalhar em conjunto com as demais secretarias para que somamos e aproveitar melhor o nosso potencial, que é grande, a equipe. Nós temos que aproveitar nossas equipes. Quero falar com o secretário Grigoletto. Telefone. Vamos lá. A secretaria está aberta. Isso é universal. Temos lá um telefone da secretaria, que é o 4028 08 23. Isso. Eu lembrei. Isso. E eu tenho o meu telefone celular corporativo, que é da prefeitura, que está aberto, que é o 8262. E é o WhatsApp também, está aberto. Muitas pessoas, tem vários cidadãos que já têm meu WhatsApp, quando tem alguma demanda podem nos acionar. Não resolvemos tudo, mas encaminhamento e atenção não vai faltar. O e-mail nunca faltou. O e-mail seu e-mail secretário, sem acento, ponto, acal, sem acento e sem o cedilha, acal social, tudo junto. Secretário, sem acento, ponto, acal social, tudo junto, @salto.sp.gov.br. Maravilha. Estou à disposição. A gente tinha aqui conversa para 2 horas de bate-papo com o Grigoletto. A gente agradece o carinho de você ter vindo até aqui na redação do Jornal Taperá. Curte aí essa entrevista aqui com o Grigoletto. Compartilhe o vídeo aqui do Jornal Taperá no Facebook. Se você quiser mais informação da secretaria do José Carlos Grigoletto, é ali na Rua Joaquim Nabuco, número 11. O telefone, repetindo, 4028-0823. Vá lá, converse com o secretário, procure os núcleos de família aí distribuídos pela cidade de Salto, porque, resumindo, a ação social
é o resumo, é a essência de qualquer administração pública e é o que gera resultado efetivo na educação, é o que gera resultado na segurança pública, porque quando há uma política social, melhora a segurança pública de qualquer município, é o que gera resultado na saúde, porque quando há uma política social competente, há menos demanda na área da saúde, há menos demanda na área de infraestrutura urbana, porque você, entre aspas, ensina o cidadão a ser melhor. Grigoletto, as suas considerações finais, o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso muito obrigado. Bom, de novo agradecendo essa oportunidade, estamos à disposição sempre de vocês, da imprensa e dos cidadãos, do nosso usuário. Eu sempre digo que a nossa secretaria, que nós temos um núcleo de administrativo na Joaquim Nabuco número 11, próximo à Igreja Matriz, mas o foco é sempre facilitar o trabalho dos equipamentos, dos CRAS. É lá que pulsa a secretaria, é lá que está a solução dos problemas que eventualmente passam. E é importante que e essa entrevista pode ajudar, é importante que o nosso cidadão, o nosso usuário saiba dos seus direitos, dos benefícios que ele pode usufruir, da estrutura que a prefeitura tem à disposição, porque se ele não conhece, ele não vai usar. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui passando um pouco de informação. Informação é tudo, informação é base para o cidadão poder usufruir dos seus direitos. Muito obrigado, é isso aí, pessoal, fiquem todos com Deus.